Olá, turma. Tudo bem? Estamos de volta. Eu só queria abrir um parênteses para mostrar aqui, ó, a minha camisa aqui da outra vez, ó. Nem deu tempo, vou vender meu peixe, ó. Pedagogia da Rural. É um curso maravilhoso e às vezes a gente nem sabe, né? Muitas pessoas, muitos alunos do ensino médio nem sabem que a Rural tem o curso de pedagogia e é um dos cursos mais importantes do meio da educação. É um curso que teve nota 5 na época que eu fazia, a média a média 5 lá nos índices do MEC, e sempre foi muito bem conceituado em tudo, com professores doutores, enfim. Para vocês é suspeito, porque vocês também são da casa, mas é sempre importante a gente externar a nossa admiração por todo o corpo docente, por toda a estrutura do curso de pedagogia do Departamento de Educação. E vocês também, né, que estão em licenciatura, alguns estão em bacharelado, mas em algum momento na vida, esse caminho, se tiver de ser, vai cruzar a educação, né? Porque quando o bichinho da educação pica a gente, não tem para onde correr. Vamos, então, dar continuidade ao módulo. Eu vou aqui compartilhar a tela. Vamos ver se dessa vez eu demoro menos, porque eu estou aqui no computador do meu esposo, já está transmitindo, e eu estava aprendendo a mexer ainda, só que agora eu já estou de... Deixa eu só botar aqui. Pronto. Foi? Ó, fui me gabar agora. Pronto. Então, ó, o mini curso sempre vai ter esse mesmo início para a gente ir se situando, certo? E lembrando que tem gente que vai chegar agora. Quem começou a assistir desse módulo 2, eu sugiro assistir o primeiro se quiser saber um pouco sobre a minha história. Eu não vou falar tudo de novo, simplesmente que meu nome é Isabelle Figueiredo, aí tem um breve currículo para que a gente possa agilizar para o objetivo principal desse curso, que é falar um pouco sobre a didática. Olha a frase que eu trouxe de Maria Cândida Moraes. A ciência está exigindo uma nova visão de mundo, diferente e não fragmentada. A atual abordagem que analisa o mundo em partes independentes já não funciona. Por outro lado, acreditamos na necessidade de construção e reconstrução do homem e do mundo, tendo como um dos eixos fundamentais a educação. Mais uma vez, aquela ideia da educação como a grande mobilizadora dessa transformação do mundo. Estamos na terça-feira, 27 de abril, não é? O primeiro módulo já está ali o ok. Estamos no segundo módulo, que hoje vamos conversar um pouco sobre os paradigmas do conhecimento. Lembrando que, por mais que a gente faça uma classificação didática, mas como toda classificação, ela é parcial, ela é subjetiva. Eu vou falar segundo Behrens, que fez esse tipo de classificação, em que outros estudiosos fazem outros tipos de classificação. Essa daí foi o que a gente julgou mais ampla e mais fácil didaticamente de ter uma compreensão. Ainda vamos falar sobre os métodos de ensino, sobre o planejamento escolar amanhã, no segundo dia do evento, a quarta-feira, a avaliação escolar e o último módulo sobre a prática, que vai ser um modelo didático de DNA, que eu vou me aventurar aí nesse campo da genética, mas que a gente está aqui para os desafios, não é isso? Quem é da área de educação sempre gosta desses desafios. Vamos lá. Esse slide foi o mesmo, o último da outra apresentação, que eu já tinha falado de uma forma rápida. Não vou retomá-lo, só para a gente dar uma introduzida para os próximos módulos, certo? Relembrando que a didática remonta desde a época de Comênio. A ideia de educação e instrução já é bem anterior, porque qualquer tipo de intenção de transmitir o conhecimento já tem um intuito educativo. E a educação é fundamental, né? É preciso que haja educação antes mesmo da comunicação e da escrita. O que eu estou falando no sentido de educação é de transmitir o que se conheceu. Ora, se o homem lá na época das cavernas vivia nas árvores, e aí ele ficou observando ali aquele animal, o urso, que ele se protegia quando estava chovendo na caverna. Ele desce, vai e luta braçal com aquele urso, vence e vai morar na caverna.
Então ele percebe que morar na caverna protege ele das intempéries, das chuvas, de outros animais. E aí vai passando para outros grupos de, de humanos aquele conhecimento. E aí nas próximas gerações já vão buscando outras grutas, até que vão começando a construir em algum momento. Eu estou aqui confabulando. Então, assim, esse conhecimento foi passado. Aí, de repente, uma pedra. Eles estavam lá rasgando a carne daquele urso que ele capturou, rasgando com o dente, com o dente. Aí, de repente, um veio e viu que com a pedra passando era mais fácil. O outro viu que se você raspasse, polisse aquela pedra, ela ia ficar afiada, ia ficar mais fácil. E aquele conhecimento foi sendo passado. Nem que tivesse sido apenas pela observação do outro. Até que em algum momento, quando se desenvolve a língua, a comunicação, eles foram se comunicando de outra forma, e aí vem a escrita e toda uma evolução que a gente conhece nas aulas de história. Mas entendendo que a educação sempre perpassou a história da humanidade, a didática não é desde o início, porque a diferença, quando entra a questão pedagógica, é a intencionalidade. Então, se não tem intenção, se não tem objetivos traçados, se não tem um método, nem uma intenção no final do que se quer chegar a um produto, aí não tem pedagogia, aí não tem ciência, não tem didática, né? Lembrando que, enquanto ciência, a gente entende que a didática tem como objetivo de estudo, objeto de estudo, desculpe, o quê? O ensino. O processo de ensino é objeto de estudo da didática. Vamos então pensar aí na evolução que eu estava falando, e a solução de tudo está na educação. Tem margem para vários debates, né? Essa imagem, mas eu quis trazê-la porque estamos vivendo, ainda mais tratando da educação, no momento de educação online. Né? Esse minicurso é prova disso. Tem toda uma questão de necessidade prática para isso estar acontecendo. O momento não podia ter sido outro, porque se isso acontecesse 10 anos atrás, as escolas iam estar passando por dificuldades muito maiores, porque não tinham os recursos do Google, os recursos do Zoom, o e-mail, os smartphones ainda não tinham sido popularizados, a internet ainda não era uma coisa universal. Então, eu acredito que nada na vida acontece sem um propósito. E se aconteceu agora, justamente nessa época, é porque precisava acontecer. Se acontecesse na Idade Média, como aconteceu, tiveram outros tipos de necessidades, né? E agora, nós mesmo em plena crise, a educação, ainda que em sacrifício, mas está acontecendo. As aulas online estão acontecendo, seja no ensino infantil, no fundamental, no médio, no superior, no de especialização. A educação está acontecendo, talvez não da forma ideal, mas ninguém escolheu por isso, né? Nenhum professor escolheu voluntariamente estar fazendo vídeos e gravando aulas e transmitindo ao vivo e invadindo as casas das famílias e sendo invadidos pelas famílias durante suas aulas. Porque antigamente a família não chegava assim no meio da aula, na sala de aula, abria a porta da professora e, professora, o que é isso? Isso não se faz, não é desse jeito que se ensina, tarará. Não abria. Agora, durante o Meet, tem famílias que entram lá na tela, liga, ativa o som e vai dizer, professor, não é desse jeito não que a senhora está falando, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Cheio de razão. E aí, gente? Que tipo de evolução é essa também, né? São momentos que a gente precisa refletir, mas também o tema dessa aula não é sobre aula online, também fica para uma próxima, se a gente quiser conversar sobre isso. Quem quiser conversar mais, eu vou até na última. Eu nem pensei nisso, mas no último módulo eu coloco meus contatos, porque aí se alguém quiser entrar em contato comigo para a gente conversar, trocar figurinhas, vamos ser colegas de profissão, porque eu sei que se vocês estão aqui assistindo a esse vídeo, mesmo sabendo que é sobre esse assunto, educação, e ainda assim voluntariamente optaram por esse minicurso, é porque vocês têm algum interesse em educação. Vamos lá. Behrens, ela dividiu os paradigmas do conhecimento em dois grandes grupos. Os paradigmas da reprodução do conhecimento e os paradigmas da produção do conhecimento. Quando a gente vai estudar em História da Educação o papel da escola, a gente entende também dois grandes grupos.
a escola como reprodutora do status quo e a escola como transformadora do status quo. Poderíamos também encaixar nesses dois grandes grupos. Ela vai reproduzir o que está estabelecido ou ela vai transformar, identificar o que é aquilo e não é aquilo que eu quero para as próximas gerações. Vamos modificar. Dentro dos paradigmas da reprodução do conhecimento estão o paradigma tradicional, o paradigma escola novista e o paradigma tecnicista. Já ouviram falar? Eu imagino que quem está no curso de licenciatura tenha algumas cadeiras pedagógicas, né, de didática, de metodologia do ensino. Obviamente que existem cadeiras conceituais dos temas. A gente em pedagogia também tem prática pedagógica do ensino, das disciplinas várias. Mas temos metodologia do ensino de ciências, metodologia do ensino de geografia. Eu imagino que vocês também tenham. E devem ter em alguma cadeira aí, se ainda não, mas vão, conversado ou discutido em sala com algum professor sobre esses paradigmas. E o paradigma da produção do conhecimento, que é o paradigma holístico, progressista e ensino com pesquisa. Aí eu vou dar uma pausa aqui para a gente ver uma questão por um viés político e ideológico. Eu já comecei a falar de status quo, de estabelecimento, vamos falar de dinâmica social, e mais uma vez, evocando Paulo Freire no sentido de que educar é um ato político. É um ato político porque nós precisamos ter um posicionamento diante do que eu quero. Quando eu vou dar uma aula sobre família, mesmo que seja numa turma de primeiro ano, será que na ficha que eu vou produzir, eu vou colocar só famílias de pessoas brancas, pai, mãe e 2 filhos sorrindo? Eu tenho autonomia de escolher a imagem que eu vou colocar na minha ficha. Ou eu vou procurar várias imagens de várias estruturas familiares, com várias composições, incluindo, inclusive, famílias homoafetivas, famílias de povos indígenas, famílias de negros, famílias dos esquimós, dos muçulmanos, de todas as etnias, de todas as raças. Então, assim, são várias configurações familiares, família de só um pai e uma mãe, família de duas mães e uma criança, um pai e uma filha, aliás. Então, essa é uma postura. Eu vou falar sobre família, mas dentro desse conteúdo que eu estou selecionando, ou melhor, que já está estabelecido dentro do meu plano de ensino, de que forma eu vou falar sobre aquilo? Então, isso também é uma postura. Né? Se eu vou falar sobre ciência e eu tenho as minhas convicções religiosas, criacionistas, mas eu estou ali ensinando ciência. Eu preciso falar do Big Bang. Eu preciso falar da formação do mundo. Ou eu, dentro da escola, que é uma instituição laica, eu vou falar de um outro tipo de formação do universo e de povoamento da humanidade. Né? Então, assim, tudo isso é uma questão de posicionamento também. E, mais uma vez, eu volto a falar o que eu falei no outro módulo. A escola pode ter uma postura diante de tudo isso, dessas visões de mundo, do que é sociedade, do que é família, do que é criança, mas, particularmente, os professores também têm. E o que a gente precisa fazer é ser o mais parcial possível. Aliás, desculpe, o mais imparcial possível. Embora exista o mito da imparcialidade, né? Isso é na área do jornalismo, isso é na área da educação, isso é até dentro de casa, né? A imparcialidade da mãe com relação aos filhos. Mas a gente busca isso, busca procurar ser bom e justo o mais próximo possível do que é o ideal. Mas vamos voltar aos paradigmas do conhecimento. O primeiro deles é o paradigma tradicional. Muitos de nós já sabemos porque vivemos ele na pele. Nós fomos ensinados, quem teve uma escola nesse sentido, que era a maioria, na década de 90, na década de 80, aqui
aqui no Brasil e em Pernambuco mais especificamente. Vamos lá. Qual é o papel da escola nessa visão do paradigma tradicional? A escola seria um lugar por excelência onde se realiza a educação. Um ambiente conservador, cuja função é preparar intelectualmente o aluno. É aquele ambiente fechado, com salas de aula, cadeiras enfileiradas, um quadro na frente, tem uma sala de professor, tem um refeitório e talvez algum parque. Tudo bem conservador, bem organizado, bem limpo, com regras e muita disciplina. O professor, ele é o dono da verdade. Apresenta-se de forma autoritária, severa e rigorosa. Normalmente as crianças têm uma obediência a ele mais por medo do que por consideração ou por amor. Já o aluno, ele é um ser receptivo e passivo. É aquela ideia de que o aluno é uma página em branco. Ele não chega com nenhum conhecimento e cabe ao professor ir preenchendo esse papel. Tem também a ideia da tábua rasa, né? Que aí também cabe ao professor e à escola estarem enchendo isso. O aluno é um ser receptivo, passivo, restringe-se a realizar tarefas sem questionar. É aí aquela ideia de que, antigamente, os alunos não respondiam ao professor. Claro, tinha todo esse ambiente de restrição, inquisidor, um ambiente inquisidor. Se a criança falasse, ela era punida, ficava sem recreio. Um pouco mais para trás, ia para a palmatória, se ajoelhava no caroço de milho. Com certeza, esse paradigma tradicional também teve uma evolução, porque até hoje em dia existem escolas sob esse paradigma, embora tenham outras características, mas a espinha dorsal continua tendo essas visões de mundo. A metodologia são aulas expositivas sob a ótica cartesiana, muito linear. Escute, leia, decore e repita. Então, escute a aula, leia o livro em casa, faça a tarefa de casa, decore, faça a prova e depois faça a tarefa e depois na prova repita. É um método indutivo, que ele vai induzindo, o professor vai induzindo o aluno a saber aquele conhecimento. O aluno não vai despertar por ele mesmo, não vai deduzir, ele não vai pensar. Essa característica não é estimulada dentro de um paradigma tradicional. E a avaliação é a busca por respostas prontas. É única, bimestral, questões de memorização. Se possível, o professor passa um questionário com 10 questões ou 20 e daquelas o número X vai cair na prova. Eu tive um professor na graduação que era assim, um questionário de 60 perguntas. Já era difícil a gente responder as perguntas, mesmo com o livro. Aí, depois de responder essas 60 questões, 10 daquelas iam cair na prova. Só que o professor não esperava na solidariedade entre os alunos. Então, os alunos do período para frente, que já tinham passado por esse professor, já passavam as 60 respostas, aí os alunos já respondiam e a gente só ficava decorando 60 questões. E rezar para Deus para caírem 10, que você tinha mais uma segurança na decoreba. Esse tipo de metodologia, às vezes, nem é da instituição como um todo. É de um professor, que segue muito. Existem estudos comprovando que, normalmente, os professores seguem o paradigma que eles foram educados. Quem foi educado pelos quais ele foi educado. Então, normalmente, a gente tende isso, mas precisamos quebrar essa barreira. Porque as questões vão sendo melhoradas, modificadas. Eu não estou aqui para tomar partido de nenhum tipo desse paradigma tradicional. Porque ao longo da explanação, a gente vai perceber que algumas situações são importantes ter essa postura, algumas situações são importantes ter essa outra postura. Do paradigma tradicional, o que é que eu vou exaltar? A memorização. A memória é uma função mental da qual precisamos constantemente. E agora parece que mais do que nunca, porque
Eu não sei vocês, mas eu não tenho acreditado na minha memória com muita facilidade ultimamente. Eu preciso usar muito post-it, checklist, escrever, porque eu já não estou conseguindo ter uma memória aqui de tanta informação, de tanta coisa que está acontecendo. Mas, assim, é importante treinar a memória? É. Mas, mais uma vez eu repito, não pode ser só isso. É importante repetir, a criança no primeiro ano precisa treinar a letra cursiva? Precisa. Lá do infantil 4, eles ainda escrevem letra bastão. Quando passa para o primeiro ano, eles precisam treinar a letra cursiva. Faz caligrafia? Não tem problema. Ninguém vai morrer. Eu fiz caligrafia até a 6ª série, para ter uma letra minimamente legível. Porque tem crianças que escrevem. Esse ano piorou, porque o ano passado, que foi de completamente, bem dizer, aula online, eles mal escreveram, porque as provas eram todas via formulário, só de múltipla escolha, ele só ia lá clicar. A professora não acompanhava em casa, não corrigiu, obviamente, porque os livros estavam em casa. Então, assim, eles treinaram pouquíssimo a escrita. Me perdoem os exemplos que eu vou dar aqui, mais uma vez, é sempre do Fundamental 1, que é aquele universo do qual eu faço parte. Então, assim, caligrafia é importante, tomar tabuada, ditado. Então, assim, vocês, tem questões que é preciso decorar. Não tem como você ter uma contextualização. Você pode até brincar, fazer uma dinâmica com a tabuada, 2 vezes 2, 3 vezes 3, fazer uma brincadeira, mas o aluno, de um jeito ou de outro, ele vai precisar memorizar a tabuada, né? Então, é importante essa questão do paradigma tradicional e, claro, a questão da disciplina. Agora, como tudo na vida, o excesso é o que prejudica. Aí, uma charge, Hip Quino, né? O saudoso Quino, uma charge da Mafalda, nesse sentido tradicional do que é a avaliação. Olha ela, tentando medir. Pega uma fita, vai ali, vem cá, mede a cabeça, vê quantos centímetros tem, e aí termina, será que aqui cabe tudo que vão me meter na cabeça? No sentido de como se a avaliação fosse simplesmente uma questão métrica, uma questão de medida. Nessa ideia tradicional, de fato, a avaliação é um instrumento de verificação de aprendizagem único. É aquela prova, se o aluno tirou 10 é 10, se o aluno tirou 5 é 5, se ele acertou, se a resposta foi igual a que o professor tinha dado, ele acertou. Se ele colocou com as palavras dele, ele já não acertou mais, porque ele foi muito além. Ele tem que seguir o que o professor disse. Não pode ter opinião própria. Então, nós convivemos muito tempo com crianças que eram reprodutoras dos professores. E aí teve toda uma mobilização da sociedade para modificar isso. E agora a gente vê também o contrário, né? Que são crianças que aquilo foi tão estimulado, né? O poder crítico, de debater, de argumentar, de questionar, que agora a gente está vendo isso. E no que muita gente vê como algo errado, precisamos ver o outro lado, como algo positivo. Essa criança tem o poder de argumentação, ela só precisa ter limite para saber a hora certa de falar, para saber o momento correto, se ela pode, se ali está dentro do contexto, que aí são outras questões, né? Vamos sair do paradigma tradicional para o paradigma escolar novista, ou da escola nova, ou da escola renovada. Nesse sentido, qual é o papel da escola? Lembrando que está dentro dos paradigmas de reprodução do conhecimento ainda. O papel da escola deve enfatizar o ensino centrado no aluno, considerando seus interesses. Enquanto no paradigma tradicional, o papel da escola é enfatizar, o ensino estava centrado onde? No professor. No escola novista está centrado no aluno e nos seus interesses. O professor seria um facilitador da aprendizagem. Ele deve auxiliar o desenvolvimento livre e espontâneo do aluno. O aluno vai aprender o que quiser, no tempo dele, na hora que ele quiser. O aluno é a figura central do processo de ensino e aprendizagem. É um sujeito ativo, sim. Até demais. Mais do que o professor. A metodologia centra-se nas unidades de experiências que o professor vai elaborar junto com os alunos. Então, o aluno decide qual vai ser a temática daquilo, como ele vai querer ser avaliado, os trabalhos em grupo, atividades muito livres. É como se fosse o grande oposto do tradicional.
mas que acaba sendo um reprodutor porque o professor não está ali para direcionar. Ele vai muito laissez-faire. A criança que vai indicando, se ela chegar e trazer uma flor, aí o professor vai, vamos conversar sobre essa flor, vamos seguir. E vai a aula sem grandes planejamentos, sem grandes rotinas. A avaliação privilegia a autoavaliação. A busca de metas pessoais é o pressuposto essencial. A criança também que vai perceber se ela aprendeu ou não. Isso na teoria é lindo, mas quando a gente vai ver na prática, é algo muito solto. A criança acaba decidindo muito, tendo um poder muito grande, e ela ainda não tem a maturidade para isso. Olha a imagem que eu trouxe, que a gente vai percebendo muitas escolas nesse sentido, quando eu falo do papel da criança. Quando antigamente, lá nos anos 60, 70, olha a autoridade do professor, olha a altivez com que essa professora do lado esquerdo da tela está. Nem olha para o aluno, é de olho fechado, nariz em pé. Que notas são estas? Reclamam o pai e a mãe para a criança. A criança de cabeça baixa, a criança amedrontada, acuada. E em 2009, nos anos 2000, que notas são estas? Os pais virados para a professora, o aluno com a cara de satisfação, de como quem disse, eu não disse, e a criança, e agora a professora que está acuada, amedrontada. E aí a gente pensa, a gente reflete, qual dos dois é o correto? Será que tem algum correto? Na minha opinião, se existe cara de medo e acuamento, alguma coisa errada tá. Eu não vou dizer nem que o aluno não tem participação nenhuma na sua nota ou na sua aprendizagem no nível que não foi o esperado do professor. Nem também o professor. Eu poderia fazer uma outra charge, a professora segurando a nota e mostrando para as famílias que notas são estas. Porque, de uma vez por todas, as famílias precisam entender que elas também fazem parte desse todo do processo ensino-aprendizagem. Lembra que eu disse lá no primeiro módulo? É muito além do triângulo conteúdo, professor e aluno. O processo ensino-aprendizagem tem muito mais por trás. E a família entra como papel fundamental nesse processo. O paradigma tecnicista. Pelo próprio nome, a gente lembra o quê? Tecnicista. Técnica, né? Nesse sentido, o papel da escola tem um papel fundamental de treinar os alunos, funcionando como modeladora do comportamento humano, semelhante a uma fábrica. Então, a escola vai treinar o aluno. O professor, ele vai transmitir e reproduzir o conhecimento. Lembrando que esse paradigma ainda está dentro dos paradigmas da reprodução do conhecimento. Transmite e reproduz o conhecimento. É o elo entre a ciência e o aluno. É um engenheiro comportamental. Ele pode antecipar comportamentos daquele aluno. Se ele vai saber, se ele não vai, se ele está treinado, se ele respondeu bem, se ele vai conseguir. Agora, tudo muito de uma forma mecânica, fabril. O aluno é um espectador diante da realidade. Condicionado, responsivo e acrítico. Nesse sentido aí, enquanto o paradigma tradicional centrava os seus olhos no professor, o paradigma da escola nova ou escola novista centrava os seus olhares no aluno, o paradigma tecnicista centra os seus olhares no conteúdo. É por isso que algumas vezes a gente fala conteudista, que só está buscando resultados, resultados, resultados. Então, a metodologia é o quê? Ensino repetitivo e mecânico. A retenção do conteúdo acontece através da repetição de exercícios, assimilação.
São algumas instituições em que o professor nem planejar a aula planeja. Já vem pronta uma apostila, ele só vai executar, ele já tem as respostas, ele só vai transmitir, o aluno só vai copiar, vai seguir aquilo, e se ele conseguir memorizar tudo e assimilar, ele tem êxito. A avaliação visa o produto. Então, faz simulado, faz pré-teste antes da prova, faz o teste, depois faz um pós-teste para ver se realmente o aluno aprendeu o que ele errou. Exige memorização, retenção do conteúdo, é algo reprodutor. Então, essa é a ideia mesmo de uma fábrica. Na fábrica tem todos aqueles processos, tudo compartimentado, e entra muito a frase que a gente leu no início. Já foi-se o tempo que o conhecimento era compartimentado. Cada vez mais a gente ouve as grandes esferas educacionais falarem de temas transversais, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade. É preciso que a gente entenda e traga para a vivência da criança, ou do aluno, ou do educando, aquele conhecimento. Quando ele aprende que aquilo vai ter uma finalidade prática para a sua vida, o conhecimento tem muito mais significado. Ele vai mobilizar as estruturas mentais de forma que fique em algum lugarzinho lá no cérebro que vai ser duradouro. E não simplesmente naquele lugar que, numa memória rápida, ele já vai ser apagado. O paradigma tecnicista, olha só essa charge do Armandinho. Artes, educação física, a liberdade de pensar, criar, se conhecer. Em nome do Deus mercado. Querem impedir que sejamos autônomos e nos reduzir a autômatos. Essa brincadeira com a língua portuguesa, né? A nossa última flor do Lácio, como diria Fernando Pessoa, grande poeta. A gente vai ver entre autônomos e autômatos. Não é simplesmente uma troca de letras. Aí carrega por trás todo um paradigma, porque a autonomia é muito diferente de automatização, de reprodução, e é isso que o paradigma tecnicista traz. Aí eu volto a dizer, é importante a repetição, é importante a memorização, sim. As crianças precisam repetir várias vezes a escrita do numeral 1, várias vezes a escrita do numeral 2, depois que aprende do 1 ao 10, aí vai escrever até o 20, depois do 1 ao 30, do 1 ao 40, elas precisam treinar, porque a mão precisa se condicionar a isso. No caso de vocês, eu acho que enquanto eu estou falando aqui, vocês estão pensando e fazendo essa ponte entre algum conteúdo que vocês veem. Então, tem conteúdos que vocês estão vendo agora que foram importantes quando eram crianças terem sido memorizados para vocês saberem, que é agora. Então, e automatismo é aquela coisa imediatista, de pergunta e resposta, chamada oral. E, mais uma vez, de deixar, de fato, a reflexão, a ponderação, o tempo de aprendizagem de cada um. E onde é que está a heterogeneidade da turma? Como é que a gente vai seguir essa lógica tecnicista numa turma que tem alunos com algum tipo de transtorno de educação, algum tipo de transtorno ou do espectro autista opositor, ou mesmo com alguma síndrome que vai prejudicar o seu acompanhamento? Precisa de apoio. É isso que a gente precisa perceber, a singularidade da sala de aula. Mesmo no ensino superior, nós percebemos que cada aluno, cada estudante, cada educando, como quer que a gente chame, tem as suas singularidades. E lembra que a gente falou do papel do professor, aquelas tarefas importantes que ele precisa fazer? Ele precisa conhecer sua turma. Claro que a gente não vai exigir que um professor, como vocês, especialistas, que tem 10, 15 turmas, decorem logo na primeira unidade o nome de todas as crianças. É muito mais difícil do que nós, polivalentes, que temos uma quantidade X de alunos na turma, vamos lá botar no máximo 20, 25, e a gente consegue decorar os 25 alunos. Mas é importante que vocês tenham um mínimo de conhecimento daquelas crianças. Saber o nome, saber um pouco da história,
Se perceber alguma coisa diferente, repassa para a coordenação. Conversa com os colegas para saber se na aula deles aquele aluno tem o mesmo comportamento. Educar é muito além disso. Ah, Beli, mas eu não estou na escola para educar, eu estou para instruir. Certo. Você está ali para ensinar. Mas lembra que a gente falou que a criança vai aprender o conteúdo se ela tiver confortável e saudável em todos os seus aspectos. No aspecto emocional, no aspecto familiar, no aspecto social, cognitivo, mental. Então, isso é para o bem da sua aula. É importante conhecer as crianças, principalmente aquelas que demandam uma atenção maior, ou por ter alguma necessidade especial, ou por realmente exigir, ter uma necessidade de atenção, ou ser uma criança muito agitada, ou a outra muito comunicativa. Sempre tem aqueles que a gente acaba aprendendo o nome, né, de cara, porque se destacam mais. Mas, às vezes, aquele ali caladinho, que pra gente é ótimo, porque não atrapalha a aula, deixa ele lá. Mas é aquele que está precisando mais da nossa atenção, não é? Aí agora a gente vai entrar nos paradigmas de produção do conhecimento. O paradigma holístico. Já ouviram falar nessa palavra? Quem nunca ouviu, dá um pause no vídeo, vai lá, dá uma pesquisada ou no dicionário, ou no Google, em algum lugar, para ter uma ideia do que significa holístico. A ideia holística tem muito a ver com o que eu estava falando da questão da interdisciplinaridade, de uma conotação sistêmica, orgânica, entrelaçada, quando se vê o todo. A criança não é simplesmente uma criança. Ela é um ser complexo. Ela tem várias questões que a comandam e a determinam. Somos seres multideterminados. Qual é o papel da escola? Possui uma visão ecológica e sistêmica. Supera a visão dicotomizada. O que é dicotomizada? Ou é ou não é. Ou aprendeu ou não aprendeu. Ou é um bom aluno ou não é um bom aluno. Ou sabe ou não sabe. Não é assim. É tudo muito complexo. O professor busca caminhos alternativos para superar a reprodução e atingir a produção do conhecimento. Então, a ideia de que toda escola faz isso, eu vou fazer também. Vamos tentar ver uma nova forma de ver. No dia do índio, vou botar a peninha no menino. Entrega. Não. Eu não vou querer botar a peninha no meu aluno. Eu vou querer conversar com ele. Quem é um índio? Um índio é um sujeito de direito. O índio é aquele indivíduo que foi o primeiro a habitar o Brasil. Nós temos raízes indígenas, aprendemos muito com os índios. Vamos mobilizar os ancestrais, vamos conversar com alguém que seja de uma tribo. Tá ensino remoto. Convida porque os índios já estão informatizados também. Mostra várias tribos, as tribos aqui de Pernambuco, aproxima o conteúdo para você e não simplesmente bota o menino com uma peninha que nem foi feita por ele, porque se tivesse sido produzida por ele, pelo menos a gente dizia, tem a mão do menino ali que fez a pena. Não, é a própria professora que já faz. Graças a Deus, tem muitas escolas que já estão superando isso. E está mostrando o índio nessa visão próxima da gente, a nossa gratidão aos povos indígenas por sermos quem somos, porque é graças a eles que temos todas essas heranças de vários conhecimentos. Não cabe aqui a gente entrar na seara indígena. Vamos adiante. O aluno é um ser complexo que vive num mundo de relações, mas é único, competente e valioso. Possui inteligências múltiplas. Aí a gente evoca Gardner, né, com a sua teoria das inteligências múltiplas e vai tentando perceber como a criança também é um ser complexo. E o professor é um ser complexo. A família também é. Quando junta tudo, é um caldeirão de emoções, é uma panela de pressão, que é preciso que alguém tenha um discernimento para poder controlar quando a situação foge do controle. Em época de pandemia, eu trago de novo essa realidade da pandemia, os ânimos de todos estão muito exaltados. Os professores estão muito estressados, as crianças já não aguentam mais ficar na aula online, e às vezes está em aula presencial, mas acontece alguma coisa e as aulas presenciais são suspensas, aí volta para o online, aí tem lockdown, todo mundo online. Então, as famílias em casa que também já estão trabalhando home office
e às vezes tem que dividir o dispositivo com o aluno, e o áudio não funciona, e a internet cai. Olhe, é um quiprocó. Mas o professor está ali como o detentor do poder, né? Seja ele de uma visão tradicional, holística, progressista, ele, dentro da sala de aula, ele é a figura de poder. É dele a palavra final. Então, ele precisa ter esse equilíbrio para poder colocar as questões em ordem. Se ele está desorganizado mentalmente, se ele está precisando de ajuda, aí ele é afastado. Né? Tem a síndrome de burnout, que atinge muitos profissionais que lidam com o público, profissionais da saúde, da segurança e da educação. E realmente tem muitos docentes em crise de ansiedade, com problemas de depressão, com pensamentos desorganizados. Aí ele precisa de ajuda, precisa se afastar. Mas é importante que o professor tenha uma saúde mental equilibrada para poder dar conta de toda essa complexidade. Metodologia no paradigma holístico. Não há uma única opção metodológica. Prescreve o encontro entre a teoria e a prática. Projetos criativos e transformadores. É quando o professor chega e diz assim, gente, estamos trabalhando o descobrimento do Brasil. Então, eu vou dar algumas opções. A gente vai começar a ensaiar uma peça. Quem não se sentir à vontade por dramatizações, pode fazer uma pesquisa sobre a biografia de Pedro Álvares Cabral. Vocês também podem optar por desenhar o percurso das caravelas que saíram de Portugal e atingiram o Brasil. Quem achar melhor pode fazer um mapa conceitual definindo o Tratado de Tordesilhas. Vocês também, se quiserem, podem elaborar um cartaz contendo, sei lá, a imagem do rei da Espanha e do rei de Portugal. Então, notem como em um assunto a gente tem várias alternativas metodológicas. Muito diferente de a gente dizer, no dia tal, vamos fazer uma prova sobre o descobrimento do Brasil. E aí, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral, Breu, Bril, Brol, Bru. Lembra? Tem essa piadinha que já é antiga. Nem sei se já se transformou em meme numa brincadeira pedagógica modernizada, né? Porque agora tem vários memes na educação. Mas qual é a aprendizagem da criança? De saber de decorar o nome, quem descobriu o Brasil. Então, também são questões para a gente pensar. Eu vou trazendo exemplos da minha vivência, vocês vão pensando na realidade de vocês. Não sei se algum já está fazendo estágio na área, em alguma escola. Talvez nessa época de pandemia tenha ficado mais difícil. Mas vão pensando pela realidade de vocês e fazendo essas associações. A avaliação visa o processo e o crescimento gradual do aluno. O erro pode vir a ser o caminho do acerto. Desafios, pesquisas, soluções. Então, também vários instrumentos avaliativos. Essa ideia do erro pode vir um acerto me faz lembrar da professora de artes, lá da escola, que é um gasto de papel muito grande lá, porque é aquele papel de artes, né, que é maior, é o A3. E aí as crianças começam a desenhar, errei. Aí, Patrícia, me dá outro papel, fala com a professora. E aí, Patrícia criou um hábito de dizer assim, gente, façam do erro um acerto. E às vezes aquele risco que ia ser o tronco de uma árvore que não saiu bem feito, a criança vai e faz o contorno de uma montanha. Ou aquele sol que saiu troncho, ela vai e emenda com um outro e aí faz uma nuvem. Então, essa ideia de que o erro pode vir a ser um acerto é muito importante para a criança aprender a errar. Ter a humildade de reconhecer que errou e buscar o acerto. Ali estão sendo desenvolvidas competências mentais, cognitivas, muito importantes, que na vida adulta vai ser importante demais também. Aí olha uma ilustração do paradigma holístico, vai levar em consideração as questões mentais, o mundo à sua volta, a cultura, a diversidade, a natureza, o seu corpo, valorizar a sua saúde, atividades físicas, a questão da expressão corporal, a espiritualidade também, no sentido dessa questão das competências socioemocionais,
da ideia de religiosidade também, que não está aí. Não de religião em si, porque, mais uma vez, a questão que a gente volta, né? A imparcialidade a qual o professor precisa almejar. Ele tem as ideias religiosas dele, mas aí existe algo que é em comum, o bem comum, a ética moral, que comungam todas as religiões. E aí ele vai adentrar nisso. A questão da intuição, né? E outras como a empatia, a colaboração, a individualidade. Essa ideia holística está muito presente em tudo isso. O paradigma progressista. Qual o papel da escola nesse paradigma? A escola tem um clima de troca, de diálogos, de inter-relação, de transformação. É uma instituição libertadora, democrática, dialógica e crítica. Não tem aí que Libânio não colocou, mas eu colocaria transparente. É aquela escola que também ela não é hipócrita no sentido de só diz para o aluno que o erro faz parte, o erro pode virar um acerto, mas ela também reconhecer que ela pode errar. Ela conversar com o professor e dizer, ó, realmente o que você falou é melhor, vamos mudar, ou para um pai, aquela sugestão que você deu é muito boa, a gente estava fazendo de um jeito, mas não deu muito certo não, vamos reconhecer que a gente precisa de ajuda. Não é se tornar menos, não é ser inferior não, pedir ajuda, ou reconhecer que errou, ou que está buscando acertar. Isso dá uma credibilidade muito maior na maioria das famílias. O professor estabelece uma relação horizontal com o aluno. O diálogo como fonte da produção do conhecimento. É o mediador da aprendizagem. O professor nem está lá como paisagem, nem está lá como inquisidor, e nem está lá como uma marionete. Né? Essas três metáforas é a visão do professor lá nos paradigmas de reprodução do conhecimento. Ele não é nada disso, ele está ali como mediador. Ele vai mediar a aprendizagem do aluno. Ele vai mostrar a ele que, será que desse jeito está certo? Vamos tentar desse? Vê que um outro colega conseguiu, bota um para ajudar o outro, que às vezes a linguagem infantil entre si, ou discente, né? Os estudantes entre si, às vezes, se entendem melhor do que se o professor for falar. E o aluno? Como é o aluno na visão progressista? Ele é partícipe da ação educativa. Envolve-se com o professor num processo de investigação coletiva. Vamos juntos, né? Vai fazer um cartaz, vamos fazer um trabalho em grupo, o professor participa, está lá junto, está lá pensando, levando em consideração o que a criança traz, e não simplesmente aquele que só vai falar, vomitar informações, e a criança lá, ó, bem passiva. Não é assim. O professor está lá, colaborando, compartilhando, ouvindo a criança, porque esses meninos de hoje em dia, eles sabem determinados assuntos muito mais do que a gente. Tem criança que é especialista em universo, sabe tudo dos planetas, da distância, do peso, de tudo. Outros são especialistas em dinossauros. Sabe os que são herbívoros, os que são carnívoros, se foi no Jurássico, no Cretáceo, no Postáceo, sei lá o que for. Então, assim, as crianças, elas vão buscando informações extracurriculares e extra-classe que podem agregar muito na sala de aula. É um conhecimento muito rico que a gente precisa levar em consideração. Demanda um esforço maior? Demanda. Demora mais para concluir o ensino? Sim, mas é um ensino efetivo, significativo e muito mais importante para a criança. O professor sai da aula muito mais leve, justificado, porque sabe que a criança, de fato, está aprendendo na linguagem que ele está querendo ensinar. A metodologia parte da prática social, problematização, instrumentalização. Ela é uma catarse e retorno à prática. Então, ela sempre vai indo e vindo. Tem a mediação e tem a síntese, ou seja, tem aquelas avaliações parciais. Cada escola, cada instituição vai ter um nome. Né? Na universidade era GA e GQ, que era de avaliação e de qualificação. Bom, na escola onde eu ensino, é avaliação formativa e prova síntese. Onde eu estudava quando eu era no ensino médio era avaliação parcial e avaliação global. Não importa, mas assim, desde que tenha um tipo de metodologia que entenda o processo e outro que sintetize no final.
É o que a gente vai ver agora na avaliação. É contínua, processual e reflexiva. Contempla momentos de autoavaliação e avaliação grupal. Então, o professor avalia os alunos se avaliam, avaliam o grupo e também avaliam o trabalho do professor. É importante que a gente entenda todos esses aspectos da avaliação em si, que nós veremos lá no módulo 5, eu acho, só sobre avaliação. Aí uma imagem desse paradigma progressista, olha só, a professora junto com a criança, uma falando sobre um assunto, a outra mobilizada ali no Mapamundi, outras no computador buscando, o outro num livro. Então, assim, uma sala viva, uma sala que tem calendários, que tem quadro com anotações, com apontamentos. A professora antes indica ali algum conteúdo que ela deu no quadro com ilustrações. É importante a gente ver que as crianças estão empenhadas nisso, e todas elas. Um bom educador é aquele que vai mobilizar toda a turma. Não é simplesmente só aqueles que estão querendo aprender. Ensinar para quem quer aprender é muito fácil, é muito bom. Se toda a turma só tivesse alunos que querem aprender, aí todo mundo ia querer ser professor. Mas o grande desafio mesmo do professor é tornar aquela criança que não quer aprender, ou melhor, acha que não quer aprender, porque ela ainda não foi ensinada da forma como ela precisa ser ensinada. O professor que realmente está cumprindo com o seu papel é aquele que vai compreender qual é a forma que aquela criança aprende. Aí sim. E por último, o paradigma de produção do conhecimento, de ensino com pesquisa. O papel da escola. Entende a escola como um espaço produtivo, onde professores e alunos possam gestar projetos conjuntos. É uma escola inovadora, uma incubadora de produção científica. Então, é aquele espaço, a escola vira um grande laboratório. Tudo é motivo de experiência, tudo é motivo do professor parar e vamos analisar, vamos observar. Esse professor é o orquestrador da construção do conhecimento, também entendido como mediador, articulador, crítico e criativo. Ele incentiva a tomada de decisão. É aquele que chega e quando está caminhando acontece alguma situação na escola ou na sala de aula. E aí ele, a partir daquela situação, consegue trazer para o contexto do conteúdo que ele está vendo e fazer associações para as crianças e para os alunos também perceberem que aquilo ali faz parte da vida deles. Vocês que são da área de biologia e vão trabalhar conteúdos de ciências ou de biologia, dependendo da série, meu Deus do céu, é uma das disciplinas mais queridas das crianças. Por quê? Porque são assuntos da vivência delas. Elas sabem, elas falam da água, da terra, do ar, dos seres vivos, dos animais, do homem, do corpo humano. Então, assim, os conhecimentos já estão inatos nelas. E é muito bom você trabalhar isso, que já as crianças já têm uma certa familiaridade. E esse aluno é um sujeito do processo, questionador, investigador, age com criatividade e lógica e vive com ética e cidadania. Porque quando ele aprende que dentro de um projeto todas as partes são importantes para o todo, então ele vai respeitar muito mais o colega, ele vai agir com mais cidadania. Tem todas as questões de âmbito moral, se a gente pode dizer assim, por trás do método, né? E esse método é como? Busca a produção do conhecimento por alunos e professores. Problematização dos conteúdos. Então, vamos refletir, vamos observar, vamos indagar, questionar. A avaliação como é? Contínua, processual e participativa. É uma discussão aberta entre professor e alunos. Tem prova teórica, mas ela é parte de uma avaliação global. A prova não é um instrumento adequado de avaliação. Não, ninguém disse isso. Agora, só ter a prova é que é preocupante. A prova é importante porque é o momento em que o aluno vai estar lá, ele com ele mesmo, refletindo sobre o que ele estudou, sobre o que ele aprendeu e colocando no papel. É importante, mas também ele precisa de outros momentos avaliativos para avaliar o trabalho dele em grupo, como a questão dele, a organização do material,
Vamos avaliar também a relação dele com o professor, com as frustrações, não é? Então, assim, mais uma vez, a gente entendendo que esse paradigma do ensino com pesquisa não vai ter uma escola original ensino com pesquisa. Ela talvez priorize projetos. Então, vamos trabalhar com projetos, mas adianta a professora fazer tudo e no final ter uma feira de ciências mostrando tudo que foi a professora que fez e não foi os alunos? Não. O produto final de um projeto só faz sentido se ele foi feito ao longo do processo. Então, em cada etapa desse projeto, as crianças foram produzindo alguma coisa, os alunos foram produzindo alguma coisa, para que pudesse ser apresentado no final. E aí, esse produto final, né, esses resultados, precisam ter a pincelada da criança, do aluno, com razão, né? Porque senão, aí ia ser bem tradicional. Era uma tentativa de ser um projeto, mas no viés bem tradicional, que aí não é o caso, né? Bem, gente, o nosso segundo módulo sobre paradigmas do conhecimento está encerrando agora. Essa é a imagem dos projetos, né? A criança sempre mobilizada a identificar, investigar, observar, realizar, avaliar. E dentro desse processo ela vai conseguir atingir o topo, que é o resultado final, ou a feira de ciências, ou o seminário, ou uma mostra de artes, ou um vídeo, em épocas de aula remota, um vídeo que ele vai produzir, enfim. Mas ele está lá galgando e entendendo que cada passo é importante para o processo inteiro, né, para o produto final do projeto. Aí, mais uma vez, as referências bibliográficas. Agradeço vocês estarem aqui com a gente até agora. Vamos encerrar agora o segundo módulo. Deem uma pausa. Quem quiser beber água vai beber, vai ao banheiro, aguarda um pouco. E aí, já já, no próximo vídeo, a gente vai para o módulo 3. Tchau, tchau. Vamos aqui parar de compartilhar a tela. Tchau, gente. Até a próxima.